Sejam bem-vindos à nossa trilha de aprendizagem. Vamos começar, P1. Sejam bem-vindos. Nós estamos hoje na nossa terceira trilha de aprendizagem. Nós estamos falando sobre prática jurídica. Nessa prática jurídica, hoje é petição inicial. A primeira trilha é procuração, foi, né? Já passou, foi semana retrasada, foi lá já final de agosto. Foi, e já está no YouTube para vocês assistirem. Vocês têm que fazer o relatório para entregar junto com toda a pasta de estágios que vocês vão entregar ao final do semestre, tá? Você tem que fazer o relatório para poder entregar, tá? De cada uma dessas trilhas. Ou vir aqui assinar a pauta em presença para dar essas horas de estágio que fez a trilha, tá? É condição, lembrem disso. Bom, a primeira foi procuração e subestabelecimento. A segunda foi o contrato de honorários. Nós fizemos na semana passada contrato de honorários e hoje é a nossa petição inicial, ou seja, seu cartão de visita ao início do processo. Bom, vamos antes ao nosso... Pela primeira vez na vida, eu mexi em algo muito interessante. O caderno que o Mário Quintana tinha deixado sobre a mesa. Mas por questões de direitos autorais, eu não vou continuar ao motivacional de hoje. Então, nós só teremos a musiquinha do início, eu começo a gravar a nossa trilha e logo depois eu já inicio falando da matéria prática. Entenda bem, as trilhas são de prática processual. Nesse caso, nós estamos vendo o processo, o início, exatamente o que vocês estão fazendo aí no NPA. O que vocês fazem inicialmente? Lá fora o NPA, inicialmente você tem que ter uma procuração ou um subestabelecimento do seu cliente. Segundo, um contrato de honorários. É quase, tem que ser junto, tá? Faz o contrato de honorários. Agora, vamos ver a petição. Como se faz uma petição? Eu não vou fazer um estudo de caso concreto para te dar especificamente. Eu vou te ensinar a petição, como é que se faz. Primeira situação são as partes, são os sujeitos do processo. Eu não vou falar na petição inicial 318 ainda não. Primeiro eu vou explicar a celeuma do processo, do procedimento inicial, ou seja, a fase de conhecimento do processo. Na fase de conhecimento do processo, você tem ou petição inicial, que é o autor, ou contestação, que é a resposta do réu. Sempre você vai estar só do lado do autor, também do lado do réu. Nesse caso, do lado do réu, é uma contestação. Então, na semana que vem, nós vamos fazer contestação. Hoje é petição inicial, aí a prestação, o pedido de prestação jurisdicional do Estado para que a sua causa ou o seu direito seja restabelecido, ou se está ameaçado de ser lesionado, que ele se deixe ou evite que seja lesionado, tá? Então, são as situações que nós apresentamos na nossa petição inicial e solicitamos a prestação jurisdicional do Estado. Sujeitos do processo são as partes. Sujeitos do processo, partes. A parte são sujeitos que utilizam o Poder Judiciário, que levam o Poder Judiciário o seu pedido de prestação jurisdicional. Nesse caso, autor e réu, requerente, requerido, alimentante, alimentado. Temos diversas formas. Existem, contudo, alguns requisitos que uma pessoa possa mover a máquina do judiciário. Qual seja? Primeiro, possuir direito e obrigação na forma do Código Civil. Ou seja, capacidade de direito. Capacidade de direito. Tem que ter capacidade de direito. Se o dono do direito não pode, eu vou entrar para você. Não é bem assim, é só o autor, é aquele que tem direito ou representante. Tem exceção? Cuidado no exame de ordem que tem exceção. A única exceção é habeas corpus. O habeas corpus nós temos o paciente. Necessariamente tem o autor e o paciente. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus para a própria pessoa ou para terceiros que você nem conheça. Você pode impetrar qualquer pessoa, qualquer cidadão, não há necessidade de ser advogado. Então, temos a única exceção com relação a habeas corpus e as partes, aí nos demais casos, peticionar, realizar a exigência da prestação jurisdicional a um direito que esteja sendo lesionado, ou sofrer lesão, ou ameaçar de sofrer lesão. Tá?
E a segunda exigência para ser parte é a capacidade de exercício, a capacidade ou aptidão para exercê-los. Como é que é a aptidão para exercê-los? Vamos usar o exemplo. Os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, eles não têm capacidade de exercício, têm capacidade de direito, mas não têm capacidade de exercício, terão que ser representados. Exemplo, menor com 15, 14, 10 anos, ou um nascituro que ainda não tem a capacidade de exercício, mas tem capacidade de direito. Quem vai representá-los? Seus pais. Se for o menor pedindo alimentos, por exemplo, vai ser o direito é do menor. É o menor vem pedindo aquilo que necessita, representado por sua representante legal, que não pode ser pai ou mãe, depende de cada situação, quem detém a guarda, tá? E o direito é do menor, por isso que vem o menor na frente, tá? A mesma coisa de um contrato. O contrato da escolinha do seu filho, menor de idade, vem em nome dele, porque o serviço está sendo prestado para ele. Ele tem capacidade de direito, só não tem capacidade de exercício de assinar o contrato. A mesma forma, capacidade de requerer sozinho o direito lá no Poder Judiciário. Por isso que a parte, sendo menor, terá que ser representado. Se for relativamente capaz, deverá ser assistido. Tá? Então, capacidade de direito, capacidade de exercício e capacidade postulatória. Aquela pretensão existe realmente? Foi lesionado, ameaçado de lesão ou está sendo lesionado? E realmente a postulação cabe? Tá? O artigo 77 do CPC vem nos ajudar com isso. Então, o primeiro passo é esse é a sua parte, o seu cliente, seja ele autor ou réu, ele, nesse caso que nós estamos falando de autor, ele tem capacidade de direito e capacidade de exercício poder fazer o postular em juízo. Tá? Diz, além de outros previstos desse código, são deveres das partes e seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participarem do processo. Então, olha só, nós temos aí a capacidade de direito, capacidade de exercício, capacidade postulatória, e agora nós temos também os deveres que as partes têm. Então, partes têm deveres, não é só pegar e exigir seu direito. Temos também que ver os deveres que as partes têm. Aí entra autor, réu, juiz, serventuário, oficial de justiça e perito, todos, tá? Nesse caso, primeiro, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Não tentar aventura jurídica. Tem que expor a verdade. Não pode mentir. 2, não pode mentir. 2, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento. Não enrola. Não enrola, inclusive, pode sofrer sanção pelo juiz ou sanção disciplinar pela OAB. É a chamada aventura jurídica. Não faz isso. Ah, mas professor, tanto advogado, isso é problema deles. Vocês, não. A não ser que seu cliente esteja falando para você e você transcrevendo o que seu cliente está falando. Mas, mesmo assim, você tem que avisar o cliente que aquele tipo de causa ele não tem direito ou só é uma aventura jurídica. Tem que verificar isso. 3, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Olha aí, não adianta ficar apresentando recurso. Pena novamente, a sanção, não só com relação ao juiz que pode aplicar multa, mas também a sanção disciplinar. Tá? Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Exemplo, o marido que fica fugindo de ser citado. Hoje mesmo, um cliente me mandou um convite de um oficial de justiça para ele comparecer amanhã na central de mandatos. Obviamente, ele vai receber o mandato. E aí ele está apavorado. Ah, mas o que tem? Eu fui olhar, olha, os processos que nós temos 2 mandatos a serem cumpridos. Nenhum deles é de prisão. Mas, de qualquer forma, vai lá receber. Foi a minha orientação. Alguns dão orientação contrária, mas isso é problema deles. Por quê? Porque eu não posso criar embaraço dentro do processo. Eu tenho que fazer a justiça, não cabe só ao juiz, não cabe só ao serventuário, cabe também às partes deixar a justiça fluir, deixar o processo fluir. 5, declinar no primeiro momento que lhe couber, falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Eu tenho diversos problemas disso. A minha cliente, ela morava em Campo Grande, aí se mudou, não falou para onde é que foi, eu não sei aonde dizer, depois ela estava na Ilha Grande, depois ela foi para Muriqui, depois foi para Mangaratiba, cada hora aí na audiência eu pedi para ela me informar, ela falou, eu sou nômade. Eu falei, o juiz vai te intimar a você declarar um domicílio ou uma residência, e você vai ter que declarar, mas como se eu sou nômade? Como vocês já sabem, o local que foi encontrado pode ser a residência da pessoa. Então, não você tente convencer seu cliente ou a sua cliente daquilo que ela está falando, que ela está falando muitas vezes uma tolice e vai atentar até contra o Poder Judiciário e a Justiça brasileira. Tem que tomar cuidado com isso. Não praticar inovação legal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Não inventa. Você pode ter uma tese. Sua tese, beleza. É tese sua, que você está defendendo. Mas não inventa coisas absurdas, tá? Toma cuidado com isso. Informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. E, nesse caso, OAB, você tem que deixar seus dados cadastrados junto ao Poder Judiciário, tanto é que o nosso token a gente tem que pegar e fazer nosso cadastro para poder acessar, tá? Primeira parte, sujeitos do processo, são as partes. Segundo, juiz. O juiz. O juiz representa o Estado. É a persona que está lá, é o Estado no exercício da sua judicatura, ou seja, nesse caso, no exercício da sua profissão como juiz, ele está representando o Estado. Lá ele é o Estado. Então, tem que ter também a colaboração dele. Na condição de representante do Estado, o juiz exerce função jurisdicional, sendo responsável pela condução e julgamento do processo dentro dos limites propostos pelas partes. Ou seja, o juiz só julga aquilo que a lei lhe determina, com as provas contidas nos autos, o juiz não inova, e nós temos dois princípios. O princípio da inamovibilidade, princípio da inércia, não, na mobilidade é outro princípio. Princípio da inércia, o juiz não faz nada, a não ser que a lei mande, ou as pessoas, as partes, né, solicitem, ele pode dar ou negar. Tá? E o princípio da cognição, que é do julgamento. Ele vai julgar com as provas contidas nos autos. Ele não vai poder pegar coisa de fora do que eu acho que não. Ele vai ter que fundamentar o que ele está informando, sob pena de invalidade e de nulidade da sua própria decisão, se ele não preencher os requisitos. Tá? E de forma imparcial. Ele não pode ser parcial, a não ser que ele tem que se declarar impedido ou incompatível no momento que houver uma parcialidade dele, tá? Para que essa função seja exercida com isenção, o CPC estabelece situações que impedem ou trazem questionamento sobre a possibilidade de um magistrado julgar determinada causa. Exatamente, nesse caso, a situação que ele se declarar impedido ou incompatível naquele processo. O artigo 141 do CPC já delimita isso. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Como é que é os limites propostos pelas partes? Pelo que você colocar na petição inicial, doutor. No que for colocar na contestação. O que não for pedido não vai ser dado. Tá? Sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, o juiz não faz nada do que a lei determine ou que as partes solicitem. Aí ele pode decidir sim ou não, etc. Tá? Então, aproveitando, fora as partes do juiz, nós temos os auxiliares da justiça. Quem são os auxiliares da justiça? Artigo 149 do CPC. Quem são os auxiliares da jurisdição, no exercício da jurisdição dentro do Poder Judiciário? O escrivão, chefe de secretaria, o chefe de secretaria, hoje em dia, a gente coloca como responsável pelo expediente. Isso não existe, tá? Isso foi criado pelos serventuários dentro da vara, para que o chefe de secretaria não precise ir todos os dias. Vocês sabem disso. Isso nós estamos falando aqui de prática, tá?
para fazer rodízio, tem outras desculpas mais, mas estamos falando de prática. Botam lá o responsável pelo expediente, mas não tem dentro do CPC nenhum responsável pelo expediente. Eles pegam, fazem o regimento interno lá, criam determinado cargo de comissão e colocam lá. Você já sabe como é que é. Mas dentro do CPC, o escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça, perito, depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista, e toma cuidado que costuma cair em exame de ordem esse último, que é o regulador de avarias. Regulador de avarias é o que vai lá no porto, vai lá onde houve o desastre para verificar as avarias que trouxeram, vai verificar, não é o perito. Não é o perito. Todos esses são considerados auxiliares da justiça. Toma cuidado. Uma cajadada só, a relativa aqui, que é com relação ao exame de ordem, tá? Vamos aprender prática e também vamos pegar um pouquinho de exame de ordem. Continuando ainda dentro das partes daquelas pessoas que estão envolvidas dentro do processo, nós temos o Ministério Público, ou MP, é uma instituição, nesse caso, ele não é representada. O Ministério Público é uma instituição regulamentada pelo artigo 127 e 129 da Constituição Federal, e no CPC, que atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, sempre vai estar o MP lá. E, especificamente, quando envolver menor, envolver interesse difuso ou interesse coletivo, tá? Vai estar o Ministério Público lá, obrigatoriamente. Mas o juiz, sempre em determinados casos, quando o processo estiver andando, vai ouvir o MP. Tá? A Defensoria Pública. Defensoria Pública é uma instituição regulamentada na Constituição Federal pelos artigos 134 e 135 do CPC. Tá? Constituição Federal, 134 e 135. E no CPC, artigo 185 e 187. Tem como função garantir o acesso à justiça de pessoas economicamente hipossuficientes, representadas em juízo e extrajudicialmente. Então, Defensoria Pública atende hipossuficiente. Agora, toma cuidado, que eles estão botando que até ganhar 2 salários mínimos, não pode, não sei o quê. Hipossuficiente é a pessoa que não tem condições de arcar, naquele momento, com as custas judiciais, honorários de advogado. Então, é uma pessoa hipossuficiente. Ele está cheio de dívida, não é porque está dívida porque viajou para Disney, porque comprou carro novo, não é isso. Não é isso. É as questões de dívida de alimentação, luz, saúde, chegou a um imbróglio, olha só a linguagem mofada, chegou a uma situação em que não consegue arcar com as próprias despesas de sobrevivência. Veja bem a diferença do porquê está endividado. Tá? Eu tinha um cliente que comprou Mitsubishi, comprou Mercedes, comprou o Diabo 4, e o que aconteceu? Ficou todo endividado, não tinha dinheiro para pagar as custas processuais do processo que eu tinha para ele, pediu a pede gratuidade. Eu falei, como? Suas dívidas não é hipossuficiência, a sua dívida é porque você é o gastador custo mais e comprou coisa muito maior, fez um passo maior que a perna. Tem que falar com o cliente, tá? E nós, os advogados. Advogados é o sujeito processual responsável pela representação judicial das partes ou de terceiros interessados. Segundo a Constituição, é indispensável a administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestação no exercício da profissão nos limites da lei. Só que toma cuidado. Tem a necessidade do advogado quando não houver a lei, a autorização que a própria pessoa pode. Juizado especial com valor menor que 20 salários mínimos, habeas corpus, por exemplo, o pleiteamento de reclamação trabalhista. Isso aí não precisa de advogado. Pode ser pessoa sozinha, tá? Mas o advogado é indispensável. E também toma cuidado que você tem a inviolabilidade do advogado não está inclusa aí, já foi decidido por ação direta de constitucionalidade, a questão do desacato. Desacato ao juiz em audiência, desacato ao servidor, você pode responder sim no exercício da profissão. Tem limite, tá? E a jurisprudência tem entendido isso. Bom, visto as partes, vamos ao processo.
Processo é fase, processo de conhecimento. Processo de conhecimento, a nossa primeira coisa que nós fazemos é exatamente aqui na nossa fase postulatória, é a petição inicial. E nós vamos aqui parar exatamente na petição inicial, mas para conhecimento geral, para que você possa ter uma visão geral do processo, da fase de conhecimento, nós começamos a fase postulatória, isso tudo é conhecimento. Fase postulatória, fase saneadora ordinária, fase probatória, fase decisória e sentença. Aí nós temos o cumprimento da sentença. Até aqui, essa é a fase inicial, o primeiro passo do processo de conhecimento. Tá? Depois da sentença, nós temos a execução. Mas aí nós vamos ver em outro momento dentro do CPC. Nossa questão agora é o beabá. Tá? E tem a tua petição inicial. Lá, primeiro momento, é a petição inicial que dá andamento ao processo. A petição inicial, quais são os requisitos? Requisitos 319, tá? Requisito para quê? Para você fazer a petição inicial. 319 é a petição inicial, deve conter. Mas vamos falar, tá? Emendar, se não tiver na petição inicial e o juiz pegar o processo e ver que está faltando, emendar. Você pode emendar a sua inicial, tá? Tem que ter pedido. Tem que ter o pedido na sua petição inicial. E o juiz poderá deferir ou indeferir. Tá? Esses são os requisitos de uma petição inicial. Vai do 319 até o 331. Vamos ao 319. O que você tem que botar na cabeça, tatuar na pele, injetar no sangue o 319? O que tem que ter na minha petição inicial? Primeiro, juízo a que se dirige, é o endereçamento. Pelo amor de Deus. Olha só, o juízo. Então, ao juízo da vara civil, ao juízo da fazenda pública, ao juizado especial civil, ao juizado especial criminal. Você vai para algum lugar. Não coloca mais ao excelentíssimo senhor doutor juiz. Esse é só o CPC determina o endereçamento ao juízo. E o CPP penal, aí sim, na crime, na sua... Lembra que penal... Você vai poder colocar ao excelentíssimo doutor juiz. Lá pode botar o excelentíssimo. Agora, eu estou assim, limitando com vocês por causa de exame de ordem. Se você, na prática, lá no fórum, quiser colocar ao excelentíssimo doutor juiz, beleza. Faz o que você quiser. O juiz vai olhar assim, tá, e vai despachar. Agora, no exame de ordem, se você fizer a petição inicial no exame de ordem, ao juízo. Endereçamento ao juízo. Tá? Se não, você está ferrado. Tá? Você vai ter que... seu processo pode nem conseguir ser distribuído direito. Tá? No caso do exame de ordem, pontuação. Você pede pontuação. 2. Olha só, a qualificação das partes. Os nomes na qualificação das partes é autor e réu. Autor e réu. Autor e réu, pelo amor de Deus. Nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, estado civil ou existência de união estável. Ou é casado, ou é viúvo, ou é solteiro, ou é divorciado, ou está em união estável. Tem que me dizer alguma coisa, tá? Um dos dois. Não tem viúvo e união estável. Não, você está em união estável. Vai botar viúvo. Você não é mais viúvo. Você está em união estável. Tá? A profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, para pessoa jurídica, CNPJ. Para pessoa natural ou física, CPF. Tá? O endereço eletrônico tem que ter e-mail. Mas meu cliente não tem e-mail porque é um velhinho, faz um Gmail para ele, taca lá o e-mail, porque é exigência. Exigência da lei, tem que ter e-mail. Tá? O domicílio e a residência do autor e o réu. Qualificação das partes. Não está dizendo identidade, não está dizendo mais nada. Tá? Mas... pode colocar, professor? Pode colocar número de telefone, além de CPF, identidade, pode botar o diabo que você quiser. Tá? O que não pode faltar é o inciso 2º 319. É a qualificação que a lei exige.
3. Os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, você vai contar a historinha. Lá nos fatos, fulano casou com cicrano e viveram juntos durante tantos anos, e dessa união adveio fatos. Tá? Ou cicrano pegou emprestado de Beltrano, barará. Então, você vai falar dois fatos. E qual é o fundamento jurídico daqueles fatos que você está narrando? Tá? Os fundamentos jurídicos daquele direito que você acredita que tem, ou está sendo lesionado, ou ameaçado de sofrer uma lesão. Você tem que fazer a fundamentação jurídica. Cadê esse teu direito? Está onde? Onde é que está escrito? Eu comprei um produto e o produto veio com vício oculto, vício redibitório. Aula, inclusive, que eu dei hoje de vício redibitório. Veio com vício redibitório. Eu tenho direito ao prazo de 30 dias, se o vício for oculto. Se o vício for muito oculto, eu tenho prazo de 180 dias. Tem que explicar isso. Tem que falar isso. Qual é o seu direito? Aí vocês vão ouvir alguns advogados, algumas pessoas falando: não precisa fundamentar, o juiz é obrigado a saber. Olha só, eu não estou falando com essas pessoas, eu estou falando com meus estagiários. Estagiário meu tem que fazer a coisa corretamente como a lei exige. Então, se está dizendo a lei que tem que ter fundamento, fundamentação jurídica, coloca a fundamentação jurídica, principalmente porque no exame de ordem vão te exigir isso. Tá? 4. O pedido com as suas especificações. Que é o quê, meu filho? O que você quer? Me fala o pedido aí. Se você não pedir, o juiz não dá. Então, por favor, tenha a paciência de verificar item a item, não sei o que você quer pedir. Não adianta você falar: mas eu já pedi lá em cima nos fatos. Não. Tem que pegar, você falar nos fatos e repetir o pedido lá no final do pedido, especificamente, delimitadamente, o que você quer. E, de preferência, em negrito, caixa alta, para o juiz ver. O que eu quero? Tá? O valor da causa. Toda causa tem um valor. Se você não vê no CPC, por exemplo, alimentos. Alimentos, o CPC delimita que será 12 vezes o valor da pensão sendo pedida. Se for um salário mínimo, 12 vezes o salário mínimo. Vamos aproveitar e fazer uma continha aqui. 1.417 é o salário mínimo. Deixa eu ver aqui. Volta. Eu tenho que ir preparado aqui. 1.417, eu sei que vocês já fizeram. 1.417 vezes 12. R$17.004. R$17.004 é o valor da causa. Por quê? Porque a delimitação legal diz: alimentos é isso, obrigação de dar é o valor da coisa. O CPC já delimita o valor da causa. Então, muito cuidado, lê, papira, vamos procurar o valor da causa. Se for o valor certo, por exemplo, você está cobrando aluguel. O aluguel está de R$1.000 e poucos e está lá escrito no próprio contrato. Então, vai cobrar o aluguel no valor de tanto. Aquele é o valor da causa. Mas toda causa tem um valor. Tem que colocar o valor da causa. Tá? 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E aí, vai provar como, princesa? Ô, lindão, vai provar como que você está falando aqui? Tem que provar. Tem que provar. É igual pedir dano. Pede dano, mas não me diz qual não dá o vínculo de causalidade, o nexo de causalidade, obrigado. O nexo de causalidade que gerou aquele dano. Tem que ter a prova. O que foi? O que aconteceu? Eu deixei de ganhar? Cadê a prova? Me mostra a prova. Então, as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, que você já vai se juntar na inicial, pelo amor de Deus, já junta na inicial todas as provas documentais ou, porventura, mídia, o que você tiver, já junta na inicial. Por quê? Lealdade processual. A própria lei determina que as provas devem ser juntadas na inicial. Qualquer prova que vier após a inicial deve ser analisada pelo juiz, justificada. Por que você está apresentando a prova agora? Porque não pode apresentar prova nova. Não é igual filme, Suits, que você chega: estão aqui com uma prova, chegou agora e... Não, não é assim. Lá é jurisdicional, já é outro tipo de legislação. É a romano-germânica. A lei determina que você apresente agora. Ou então justifique, porque o juiz vai ouvir a outra parte para aceitar ou não. Tá? 7. A opção do autor pela realização ou não
de audiência, de conciliação e mediação. Tem que botar na inicial? Tem. Guarda isso. Isso é essencial. Faz item por item. Professor, a ordem está aí modificada. A ordem dos fatores não altera o produto. Olha as ciências exatas aí entrando dentro das ciências sociais. A ordem dos fatores aqui na lei, mas nós fazemos uma ordem melhor para ser mais facilmente entendida pelo juiz. Por isso que a gente faz lá a nossa formazinha de pedir, que aí vai lá no final o valor da causa, antes do valor da causa, o protesto por provas de direito emitido, o pedido dos fatos, a gente faz lá a nossa regrinha. Mas tem que ter isso. Esses são os requisitos. Não diz que tem que ser nessa ordem. Não diz que tem que ser nessa ordem. Tá? Ainda, parágrafo 1º, caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição inicial, requerer que o juiz faça diligências necessárias para tal. Ou seja, você não sabe onde é que a pessoa está. Então, peça a Vossa Excelência que oficie a Receita Federal, a Vivo, a Claro, o Capeta, quem for, para pegar e informar onde é que mora fulano de tal, portador de CPF tal. Aí, pedido lá, tá? Para antecipação de provas. Porque a tutela, que são os pedidos anteriores, são os pedidos antecipatórios, nós temos a tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de evidência é exatamente para informações que a gente não tem. Tá? Se vocês não tiveram isso, vão ter. Calma. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações que se refere ao inciso 2º, for possível a citação do réu. Então vai ser sempre emendado. A petição de atendimento ao artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível excessivamente oneroso o acesso à justiça. Pode ser definida por questões, manda emendar, manda procurar. Então, por isso que quando o seu cliente vier até você, você tem que pedir que o seu cliente traga todas as informações possíveis, tá? Todas as informações possíveis. Que as pessoas são enroladas, então, se você mandar uma petição enrolada, vai pedir para emendar inicial, vai demorar mais de 6 meses a sua petição. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação. Olha aí o que eu falei. Tem que juntar na petição inicial todos os documentos necessários para provar o que você está alegando. Tá? Juntada a posteriori vai ser, digamos, mais mal recebida, mal vista. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará ao autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Olha só, prazo 15 dias, guarda o prazo. Para emendar inicial, qual o prazo que nós temos? 15 dias. Já diz a lei, o juiz não pode dar 5, não pode dar 3, tem que dar 15 dias, tá? Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, aí sim, se eu pedir para emendar e o autor não emendou, aí o juiz poderá indeferir. Tá? Requisitos ainda da petição inicial 319. Os dados das partes. Expliquei o que é. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido, causa de pedir. Então, me diz primeiro os fatos e depois, de forma mais remota, o fundamento jurídico. Primeiro, você vai no fato principal, o núcleo da causa de pedir, o contrato que foi inadimplido, a pensão, o dinheiro que não foi dado, a coisa, o bem que não foi entregue. Vai falar e obrigatório e vincula o juiz. O juiz tem que ter conhecimento dos fatos principais e, consequentemente, de fatos secundários, que reforçam. Você entrou em contato, os protocolos, por exemplo, reclamou da Vivo 300 mil vezes, reclamou da Unimed, cada um dos protocolos. Tá? Desses fatos secundários, você está demonstrando que você tentou, que você procurou, são os fatos secundários. Esse não obriga o juiz, mas leva ao convencimento do juiz. Tá? O juiz tem livre convencimento? Tem livre convencimento. Você está convencendo com as provas e os fatos narrados nos autos. É isso que dá. É o motivo que justifica a existência
lei ou nos princípios de ordem jurídica. Pode ser uma decisão judicial. Fundamento legal são os artigos da lei em que se baseia para estabelecer algo ou o caso particular que você queira solicitar. Tá? Essa é a base legal para você montar a sua petição inicial. E agora vamos à montagem, porque o que eu dei agora é a base legal para você ver onde é que eu vou procurar, como é que eu vou fazer a minha petição. É dessa forma aí, 318, 319. Tá? E agora, como é que eu faço a petição? Numa folha de papel, normas da ABNT, tá? Ah, professor, onde é que você viu isso? Normas da ABNT, como é que eu vou pegar e fazer? Antigamente era folha física, mas quando você for desenvolver a sua petição inicial no Word, no LibreOffice, o que você utilizar como editor de texto, primeiro você vai escolher a fonte. Qual o tamanho mínimo? Pode botar máximo? Pode, mas ninguém vai querer ver letra 20. A normal é o tamanho da fonte 12. Tá? Fonte 12. Qual é a letra? Time New Roman ou Arial? Faça uma dessas duas, tá? Porque a ABNT, meu Deus do céu, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como redigir um documento. E a normas da ABNT coloca dessa forma, tá? Então, começa lá. Fonte, no mínimo, 12, time New Roman, espaçamento entre linhas. Entre linha, uma linha para outra, tá? É de 1,5. Posso botar espaço simples, professor? Pode, a petição é tua, a letra que vai ficar embolada é sua. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou orientando. O que é orientação? Eu falo como deve ser. Agora, quem faz é você, pode seguir ou não, tá? Aí lá no topo da linha, o endereçamento. Dependendo do tipo da ação, volto a falar, na prática não há problema nenhum, mas no exame de ordem tem problema. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da ou ao juízo da vara tal. Dependendo do criminal, ao excelentíssimo senhor juiz, tem problema nenhum. Das outros ramos do direito, ao juízo. Isso eu estou deixando bem claro para exame de ordem. Exame de ordem, a petição inicial, toma cuidado que o endereçamento tem que ser ao juízo. Agora, na sua prática, fica a sua licença poética para escolher qual que você prefere, tá? Aí depois, greve. Houve recolhimento de greve? Greve é as custas judiciais. Você não vai ficar eternamente pedindo justiça gratuita, tá? Porque o juiz pode indeferir. Então, greve lá do seu canto direito, em cima, colocar o número da professor, lá na base do PJE ou do colocar lá também, tá? A espaçamento. Qual o espaço que eu dou lá do endereçamento até eu colocar a qualificação das partes? Eu, normalmente, aconselho a dar 10 linhas, 15 linhas, tá? Isso é para petição inicial. Petição inicial. Às vezes, nessa separação, você bota assim, letras garrafais, vermelho, prioridade 12, deficiente, para a pessoa que estiver olhando. Antigamente vinha na capa, mas agora não tem capa. Automática. Mas isso coloca de ver prioridade idoso, para andar mais rápido, para tentar andar. Ou prioridade super idoso. Lembra que tem o super idoso também, que é o maior de 80 anos. Então, você pode colocar se você quiser. Tem a qualificação das partes. Autor, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da identidade, se quiser, isso não é obrigatório. CPF, número tal, endereço eletrônico, número tal, domiciliado, residente, número tal. Telefone também, se quiser, eu até aconselho, que você facilita a vida do oficial de justiça que queira advogado, oficial de justiça que queira mandar a intimação para você online, WhatsApp. Temos de tudo. Temos de tudo. Então, não esquente sua cabeça, tá? E eu estou exatamente na sala. Deixa eu falar 2 minutinhos, por favor. Um minutinho que eu estou falando com a nossa coordenadora. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Deixa eu só. Sim, pessoal. Ana, eu estou aqui na sala dando a aula e ela está síncrona, só que está lá na sala de aula que a Simone me deu. Diz que tem uma sala de aula específica para o NPA. E eu estou exatamente nessa sala de aula do NPA, que ela pegou e, inclusive, marcou lá. Tá? E eu estou olhando aqui no sistema, estou no meu celular, estou verificando que está online, está acontecendo a aula assim no Teams. Eu estou gravando lá. Inclusive, você tem acesso, pode verificar, por favor. Tá? Bom, desculpa, nós tivemos esse pequeno entrevero, que eu estava verificando se está aí, pelo jeito aqui, está acontecendo sem problema nenhum. Está dando para ver. Está, inclusive, gravando. Bom, estou até gravando ela. Então, continuando, eu falei até para colocar o celular, no caso de houver necessidade do oficial de justiça fazer a citação por WhatsApp. Pode fazer? Pode fazer por WhatsApp, sem problema nenhum. Tá? Faço todas as. Só um instantinho que veio outra coisa aqui também. Outra. Desculpa, Ana. É que eu estou também transmitindo aqui pelo celular também a, a trilha. Só que a trilha está sendo feita como a Simone me pediu, para eu procurar a sala do NPA, não mais naquela sala de trilhas. E ela pegou e me agendou para eu realizar na sala de NPA 2024.2. Eu não estou fazendo na sala de trilhas, estou fazendo na sala que a Simone agendou para mim. Inclusive, eu abri lá e eu estou transmitindo. Se você puder dar uma olhada, e você vai verificar. Eu estou exatamente agora falando e gravando isso, tá? Vamos para a segunda parte, tá? 2 minutinhos só que já vou para a segunda parte. Deixa eu só terminar de atualizar. Se você quiser acessar a sala de aula, eu estou exatamente na sala de aula do NPA 2024.2 e está sendo por ali, porque dessa vez eu deixei tudo para a Simone fazer. A Simone pegou, agendou
na sala e mandou eu fazer a gravação nessa sala. Eu estou nessa sala. Por isso que nas outras vezes eu peguei, coloquei o link para todo mundo, etc. Dessa vez não, deixei o que a Simone tinha agendado, tá? Qualquer coisa eu estou aqui na sala 501. Tanto é que eu fiz a publicação para isso. E eu estou verificando aqui no meu celular que ela está gravando. Inclusive, estou falando que você também está gravando, tá? Você tem acesso a essa sala. Você coloca lá, inclusive, informações que eu vi. A gravação está síncrona assim, aqui, ó. Estou falando, está online e, ao mesmo tempo, mandando. Modo síncrono é exatamente isso. Os alunos podem assistir ao vivo. Tá? Eu estou gravando, mas está também transmitindo ao vivo. Não tem nenhuma empecilho deles entrarem, não. Só que está na sala do NPA, só o NPA que pode assistir. O EP1, quem tem EP1. Tá? O síncrono, Ana, é ao vivo. Está sendo ao vivo aqui agora. Estou aqui exatamente gravando isso. E tanto é que isso aqui que eu estou falando agora está saindo também. Tá? Vamos lá, segunda parte. Vamos parar um pouco, senão eu paro tudo aqui. Tá? Vamos à segunda parte. Ação. Qual é a ação? Ação de quê? De que é a ação? Bota lá, ação, pedido, tutela cautelar ou não, ação de alimentos, o que for. Aí você vem contra quem? Outra parte é o réu. Você vai ter que falar quem é o réu e dar a informação ao réu. E depois você vem a prioridade. Qual é a prioridade? Vamos ser as preliminares. Preliminar de quê? Prioridade de quê? Prioridade idoso, prioridade deficiente, prioridade autista, prioridade que tiver, tá? Aí vai pegar e vai fazer. Segundo, além da prioridade, pedido de gratuidade, são as preliminares. Gratuidade, justiça ou não? É hipossuficiente? Não é hipossuficiente? Terceiro ponto. Vamos lá. Eu estou no meio da aula. Vou tentar pegar aqui. Estão me pedindo, né? Desculpa, gente, mas estão aqui pedindo o link. Eu vou mandar o link sem problema nenhum. Vou mandar o link conectado. Estou lá. Link. Pessoas. Estou lá. Já fui. Então, continuando, antes que acabe nosso tempo. Vamos falar as preliminares. Preliminar, prioridade de tramitação, gratuidade e justiça, e tem que colocar essa prioridade e gratuidade até passa no exame de ordem. Mas a opção da realização de audiência de conciliação ou mediação é necessária, pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos, não esqueçam de colocar a opção da conciliação e da mediação. Isso é necessário, tá? Depois, a lide é o quê? O objeto. Conte os fatos, me conte o que aconteceu, diga o que está acontecendo, como é que foi, como é que não foi, expõe aí para mim, me diz o que aconteceu. Esses são os fatos, é a lide que você vai desenvolver. Depois, dá o espaço sempre entre um título e o outro. Fundamentação. Fundamentação é exatamente o que ele estava explicando para vocês, que é a fundação legal da coisa. Que é fundamento jurídico, fundamento legal, vai colocar tudo que for possível, tá? E depois tem pedido de urgência, tem uma tutela que você vai pedir, tutela antecipada, tutela
de urgência ou tutela de evidência? Vai ter alguma dessas duas? Você coloca lá a tutela que você tiver. Aí deu toda a informação, fez os fatos, fundamentação legal. Se você pedir tutela de urgência, também, muito cuidado. Vai na tutela de urgência, me diga qual é e explicite. Aí você vai nos pedidos. Entra nos pedidos. Aí, diante do exposto, eu gosto de fazer essas marcações, tá? Dos fatos, fundamentação legal, dos pedidos, para que eu não me perca. Isso é, digamos, a minha muleta. Eu gosto, sim, muleta, eu gosto de fazer isso para eu não esquecer de colocar o que está faltando. Fato, os preliminares, fato, fundamentação legal, pedido, valor da causa, provas, eu gosto de colocar, exatamente para não esquecer. Tá? Então, dos pedidos. Diante do exposto, você requer. Se você botou preliminar de prioridade de tramitação, então, confirma novamente prioridade da tramitação. Tem que dizer a sua prioridade de tramitação. Segundo, pediu gratuidade? Pede novamente gratuidade. O que você falou lá em preliminar, você tem que botar no pedido. Tem que botar, obrigatoriamente. Terceiro, a medida, a tutela de urgência ou de evidência. Tem que pedir que seja definido a tutela antecipatória, a tutela antecipada, da tutela de urgência, da tutela de evidência, o que foi que você pediu. Depois, citação do réu, o contraditório. Tem que ter contraditório. Tem que pegar e falar, a outra parte tem que ser ouvida. Você não vai ser ouvido sozinho. Tem que procurar a outra parte. Por isso, precisa do endereço da outra parte. Tá? Citação do réu. Depois, se você não tiver mais pedido, julgar procedente do pedido de tal. Replica todo aquilo que você falou que você quer lá, que tem o direito, ou o direito foi lesado, a restabelecimento do direito, o que for, repete no pedido, que seja julgado procedente pedido para dar a pensão, para dar devolver o produto, para consertar o produto, o que for, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, o que você pediu, tá? Aí vem também, você vai colocar os pedidos de acordo com o seu, com os seus fatos e fundamentos, tá? Vai ter que se enrolar ali, tá? Depois disso, eu vou pedir a condenação do réu nos honorários de sucumbência. Lembra sempre disso. Você é advogado. Você quer seu dinheirinho. Então, vai pedir a condenação do réu nos honorários de sucumbência. Tem que deixar e dar os honorários de sucumbência. Tá? Espaço de 2 linhas para iniciar a narrativa das provas. Como eu vou fazer das provas? Você pretende provar o que e como? Requer a produção de provas, conforme o artigo está na oral, aí vem provas documentais, testemunhais, periciais, aquelas que foram admitidas em direito, blá, 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 blá. Está vendo como eu tenho ali das provas? Exatamente para isso. Tá? Aí, valor da causa. Valor da causa é o quê? Valor da causa, quando a causa tem. O que é o valor da causa? Vamos ver no próprio CPC, como já expliquei para vocês lá no início. Alimentos, 12 vezes o pedido de alimentos. Se é um valor, o valor que você está pedindo é o valor da causa. Tá? Vai depender de cada uma das situações. Tá? Depois, espaço 2 linhas, espera deferimento, nesses termos. Fechamento, é o fechamento. Local e data, tudo isso tem que ter, tá? Pelo amor de Deus. Tem que ter isso, é obrigatório por lei, tem que ter isso. Tá? Aí, deixa eu voltar aqui. Aí, local e data, tem que botar Rio de Janeiro, ou Niterói, ou Alcântara, ou São Gonçalo, o local e a data que está sendo assinada. Tá? Então, toma cuidado para não deixar esperar 1 ano para distribuir a ação. Tá? Local e data. Nome, advogado. Se você quiser que seu cliente, existem muitos casos em que o cliente fala tanta coisa que a gente chega a pensar assim, esse cara está bem confuso. Mas foi isso que aconteceu, doutor. Então, a gente bota lá o nome do cliente para ele assinar, para ter responsabilidade pelos fatos que estão sendo narrados. Ele tem que ter essa responsabilidade. Porque senão chega lá na audiência, ele vira assim e fala, não falei nada disso não, doutor. O advogado botou porque quis. Olha você aí, sambando na mão do palhaço, exatamente porque o seu cliente contou uma história para você e depois ele
mudou a história. E você que vai ficar como o crápula que inventou história, advogado mau caráter. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, se for o caso, você coloca para seu cliente assinar. Você coloca para o seu cliente assinar. Se você tiver dúvida disso, os fatos narrados são um pouco confusos. Bota para o seu cliente assinar, ele assina aí embaixo. Aí tem que ter a sua assinatura e a sua OAB, tá? Ok? Fechou? Aí está o modelo da sua petição inicial. Só para lembrar, dá os requisitos da petição inicial, 319, 320 CPC, a alteração da identificação da competência do órgão jurisdicional, você pode alterar, depende qual órgão que vai ser, que você vai apresentar. Ampliação do rol de qualificação das partes, o Código de Processo Civil aumenta isso, tá? Não pode ser indeferida, petição inicial não vai ser indeferida, você vai ser dado prazo para que você possa emendar a inicial, tá? O prazo é 15 dias, não é 5, não é 10, não é 3, é 15 dias para emenda inicial, tá? A petição inicial não será indeferida, porque vai ter que julgar como está a situação. A inclusão também do autor para realização ou não da audiência de conciliação ou mediação, não esquece de colocar isso. E ainda, principalmente, na emenda na inicial, você vai completar e o juiz vai dizer o que está errado naquela petição inicial, qual foi seu erro. Você vai consertar o que o juiz está dizendo. Mas, na prática, ele só vai despachar a emenda inicial. Na prática, ele vai despachar isso. Aí você vai ter que se virar para ver o que você errou. Se você for humildão, vai lá na vara ou na junta onde você tratar da sua petição e, olha, o juiz mandou emendar inicial. O que está errado aqui? A humildade. Nós não somos todos poderosos, sabemos de tudo. Nem sempre a gente sabe tudo. Vai lá e pergunta o que está errado. Tá? O prazo é 15 dias, determinação para emendar inicial, o juiz tem que dizer o que é para ser complementado. Vai lá e batendo boca. Cabe recurso contra a decisão de determinar a emenda inicial? Não. Não cabe recurso, porque você está mandando emendar. Ah, é um despacho? Não, isso é um despacho administrativo. Não é uma decisão interlocutória. Não, veja bem. De decisão interlocutória, cabe recurso. Os recursos cabidos estão lá no 1015. Agora, de despacho administrativo, não cabe recurso. Tá? Quando a minha petição inicial vai ser indeferida? A petição inicial, quando for inepta, a parte for manifestamente legítima, não era você. Inepta é o quê? Você não falou lé com cré. Você saiu escrevendo um monte de coisa que não tem sentido nenhum, é inepta. Não coaduna os seus fatos com o seu pedido, sua fundamentação legal está toda errada, aí não é emenda inicial, é inépcia da inicial. Tá? A parte for manifestamente ilegítima não tinha direito. Não era ela que tinha direito. Como é que ela entrou assim pedindo? O autor carece de interesse processual, porque não era. Nesse caso, ele tinha que tocar para frente, porque ele esperou tanto tempo para andar. Por que ele não está cumprindo todo o procedimento? Foi dado prazo de 15 dias para emendar, não emendou, vou extinguir. Por quê? Interesse processual, você que não quer que andar, tá? Ou, quinto, não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321, tá? E, por último, para nós encerrarmos a nossa jornada, a nossa trilha de aprendizagem, 331 diz, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juízo, no prazo de 5 dias, para retratar-se. O que é isso? Você pode fazer apelação, você vai apresentar a apelação, o juiz pode pegar e se retratar daquela decisão que ele deu, tá? Indeferida inicial. Pode acontecer que ele não mandou a emenda inicial, já pediu indeferimento, você apelou, ele, não, emenda inicial. Pode acontecer isso? Pode, tá? Parágrafo 1º. Se houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder o recurso. Se não houver retratação, se o juiz não voltou atrás, mete bronca que tu tá bem, tá? Parágrafo 2º.
Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos observados no artigo 364. E parágrafo 3º, ter aposta a apelação em julgado da sentença de indeferimento. Essa é a sua petição inicial. Então, eu vou tentar colocar os slides das aulas anteriores, agora que a Simone e a doutora Ana me colocaram nessa sala, que é só para o NPA, porque eu estava dando essas trilhas síncronas, eu estava dando na sala de aula de trilhas e palestras. Me falaram que a Simone falou, não, vou botar o senhor lá no NPA, o senhor dá na sala do NPA, e eu estou dando agora na sala do NPA. Quem não estava achando é que não tinha sala de NPA, tá? Simone, para colocar você que é do EP1, colocar na sala do NPA para que você possa assistir às outras palestras. Quinta-feira que vem, na nossa próxima jornada, quinta-feira que vem é a contestação. Nós vamos falar de contestação, que é a resposta do réu. Contestação, resposta do réu. Então, não percam na próxima quinta-feira, tá? Vamos entrar na petição inicial, nós aprendemos. Se você não aprendeu, assista a gravação. Vai ficar gravado aí. E, posteriormente, a doutora Ana vai lançar no YouTube, tá? E eu vou tentar colocar os slides dentro dessa sala, lá em arquivos. Vai estar EP1, professor Marcílio. Vou botar os outros slides lá também, para que você possa aproveitar e ver e lembrar aqui as minhas indicações, tá? Foi um prazer estar com vocês. Desculpem se vocês chegaram depois, mas, como eu disse, eu estou fazendo onde me mandam. Me mandam fazer, eu faço lá onde me mandam. Mas acredito que a gravação síncrona é isso aqui, ao vivo. Se eu tiver plateia, eu vou falar com a plateia e com vocês ao mesmo tempo. Isso é síncrono, tá? É ao vivo, ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu já vi aqui que não tem nada no chat. Tá? Não tem nada no chat. Foi um prazer estar com vocês. Vejo vocês na próxima quinta-feira. Quem quiser pode vir presencialmente. Sempre sala 501 do Bloco F. Estarei aqui para receber cada um de vocês. Fiquem com Deus. Vamos encerrar com a parada da gravação. Vamos parar a gravação. Parar a gravação. Sim.